Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente formata e estiliza legendas. Para formatar e estilizar nossas legendas, a gente tem dois métodos de fazer. Ou clicando com o botão direito aqui na caixa de legendas, aí vai aparecer todos esses tipos de formatações. Ou clicando com o botão direito aqui na caixa de texto, também temos algumas formatações. Bom, eu quero começar a primeira delas com os itálicos. O itálico é a formatação que a gente mais usa numa legenda e ele tem vários usos. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E como que a gente usa o itálico? A gente vai selecionar a fala ou a palavra que a gente quer colocar em itálico e vai poder apertar Ctrl I, que é o atalho original, e se a gente apertar novamente, ele vai tirar o itálico. Então a gente também pode clicar com o botão direito aqui em cima, colocar itálico ou fazer a mesma coisa por aqui. Se fosse só uma palavra, a gente selecionaria a palavra e faria a mesma coisa. Aqui o meu Subtitle Edit ele está configurado para todas as tags, seja elas assim ou tags de posicionamento, elas estão ficando coloridas. Para a gente ativar essa função, você vem aqui em Ajustes, vem aqui em Fonte e ativa a coloração da sintaxe. É só ativar, escolher as cores que você quer e dar um OK. Certo, e quais são os usos do itálico? Eu preparei aqui um resuminho para vocês. A primeira regra que eu quero falar é que tudo que encosta no itálico fica dentro da tag de itálico. Então, por exemplo, aqui, eu só queria dizer Bon Appetit. O ponto final ele vai ficar dentro do itálico. Por quê? Porque ele está encostado na palavra que vai ficar em itálico. Então, por exemplo, se fosse um diálogo inteiro que estivesse em itálico, o hífen entraria no itálico e a pontuação final dele também. E quando que a gente usa o itálico? Quando o personagem não está em cena. Ou seja, no vídeo está mostrando outra coisa e o personagem está em outro lugar falando, então esse personagem não está em cena. Não confundam aqui. Se o personagem estiver no mesmo ambiente, não leva itálico. Por exemplo, um personagem está na cozinha e o outro está lá no quarto do segundo andar, gritando um com o outro. Nenhum dos dois vai itálico, eles estão no mesmo ambiente, que é uma casa. Outros exemplos também seria se você estivesse conversando com alguém pela porta, fora de casa, e a outra pessoa lá dentro, o ambiente é o mesmo, então não vai itálico. A gente também usa itálico em nomes de livros, revistas, jornais, filmes, programas de TV, CDs e álbuns, musicais e obras de arte, que aqui seriam quadros. Também usamos quando o diálogo sai de mídia eletrônica. Então, todo diálogo que sai de celular, televisão, rádio, computador e tudo que for eletrônico, nós colocamos o itálico. Palavras estrangeiras também levam itálico. Só que não confundam palavras estrangeiras com diálogo estrangeiro. Então, por exemplo, você está traduzindo um filme que é em inglês e uma determinada fala o personagem diz em espanhol. E essa fala vai ser traduzida porque é pertinente para o entendimento do filme. A fala não vai ficar em itálico. Por quê? Porque você está traduzindo aquela fala. Mesmo que o personagem esteja falando em outra língua, ela não vai em itálico. E se a palavra já existir em algum dicionário, como o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o Michaelis ou Howes, você pode deixar sem itálico. Então coloca lá, por exemplo, selfie. Antigamente a gente teria que deixar a palavra selfie itálico, mas hoje ela já se encontra nos dicionários, então não é necessário colocar em itálico. A gente também usa o itálico em voiceover e narração. Sempre que houver narração, ou aquela voz do além, que seria o voiceover, a gente coloca o itálico. Letras de músicas também vai em itálico. Geralmente, letras de música a gente deixa sem pontuação final, exceto se for pontos de interrogação ou de exclamação. Vírgulas são aceitáveis, só que não no fim da frase. Se a vírgula vai ficar no fim da frase, você vai deixar sem vírgula. Agora, no meio da frase, ela é aceitável. Também, todo verso vai começar com letra em maiúscula. Ou seja, toda linha, mesmo que na legenda tenha duas linhas, as duas linhas vão ficar sem pontuação final e com as iniciais em maiúscula. Poemas também vão em itálico e eles geralmente seguem o tratamento das músicas. É isso que eu acabei de explicar para vocês. E se acontecer de a frase que vai alguma coisa em itálico, ela já estiver em itálico por algum outro motivo, a gente vai usar o itálico reverso. Então, por exemplo aqui, o personagem que está falando não está na cena. Eu só queria dizer Bon Appetit. A frase inteira estaria em itálico, pelo personagem não estar na cena. Só que aqui a gente tem a palavra estrangeira que também precisa de itálico. Se a frase inteira já está em itálico, então ficaria tudo em itálico, menos isso daqui, que seria o itálico reverso. Aproveitando o assunto, eu coloquei aqui uma breve observação quando que a gente usa aspas em nomes de música e o nome da música não vai em itálico, ele só vai aspas. Outra observação é que a pontuação final fica dentro das aspas se for citação. Então, por exemplo, ele disse, eu quero você aqui. A pessoa está citando essa frase, então a pontuação aqui vai ficar dentro das aspas. E a pontuação final vai ficar fora das aspas se não pertencer à citação original. Então, como assim ele disse eu quero você aqui? Como não pertence à citação original, o ponto de interrogação ficou fora das aspas, porque o ponto de interrogação se refere a esta frase aqui, não à frase citada em si. E quando que a gente não usar itálico e nem aspas? Para nome de banda, nome de jogos e para enfatizar a parte do diálogo. Então você não vai enfatizar a parte de diálogo nenhuma.
Você vai deixar a palavra sem itálico e sem aspas normal. Voltando aqui para o Subtitle Edit, como eu disse para vocês, aqui ele está citando o nome do programa, e nome de programa de TV vai itálico, e o ponto vai dentro do itálico porque está encostando na palavra. Agora, outra coisa importante é o alinhamento. Geralmente, nós só usamos dois tipos de alinhamento, ou centralizado inferior ou centralizado superior. Comumente, todas as legendas ficariam centralizadas lá embaixo. Mas há alguns casos que a gente precisa subir essas legendas. E como que a gente faz isso? A gente também pode clicar com o botão direito aqui na linha, vir aqui em alinhamento, e vão aparecer 9 tipos de alinhamento. Geralmente, a gente vai usar o superior centralizado ou o inferior centralizado. Mas a gente tem os outros alinhamentos. Então, a gente pode colocar o texto aqui, 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 aqui ou aqui no meio. E sempre que a gente fizer isso, vai ficar essa tag aqui entre chaves com AN e o número. Então aqui, como vocês podem ver aqui no vídeo, se eu colocar AN1, ele vai ficar aqui no canto, AN2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Geralmente nós usamos o AN2, que seria a legenda normal, então a gente pode tirar essa tag, ou a gente usa o superior central, que seria o AN8. Como a gente vai usar muitas vezes esse alinhamento, eu coloquei um atalho para ele e vocês também podem configurar da maneira que vocês preferirem. Eu coloquei Ctrl Alt+. Aí a tag vai ficar no início da sua legenda, como vocês podem ver aqui. Firing line. A nossa legenda está para cima porque aparece texto na parte inferior da tela. E eu também preparei um material para vocês explicando quando que a gente vai usar o alinhamento superior e o inferior. Então a gente vai usar o alinhamento superior para quando tiver texto no terço de baixo da tela. Então a gente vai dividir a tela em 3 partes. Se tiver texto na terceira parte da tela lá embaixo, então a gente vai subir a nossa legenda. E isso serve tanto para texto que for queimado no vídeo, como se fossem aqueles créditos depois da abertura que vai passando o elenco, a equipe e tudo mais, ou ainda o texto na própria imagem. Por exemplo, a filmagem mostra uma carta e essa carta está no terço de baixo da tela. Então você vai subir a sua legenda para não sobrepor o texto. É isso que a gente sempre quer fazer quando vai alinhar o texto lá em cima. Sempre que cobrir bocas e rostos e tiver espaço lá em cima, que não vai fazer essa cobertura, a gente pode jogar lá para cima também. Quando estiver acontecendo alguma cena importante na parte de baixo e também tiver espaço lá em cima, a gente joga a legenda para cima, porque a gente nunca quer sobrepor a nossa legenda e fazer a gente perder o conteúdo visual daquela cena. A legenda não pode atrapalhar o espectador. E aqui também sequências longas de alinhamento superior. Então, por exemplo, depois da abertura que vai aparecendo aquele monte de créditos que vai aparecendo e sumindo. A maioria das linhas vai ficar no alinhamento superior, só que uma ou outra vai ficar lá embaixo. Então, é uma prática comum a gente deixar tudo para cima até a parte que ela vai começar a ficar só lá para baixo. Por exemplo, umas 15 linhas, dessas 15 linhas, 2 ficaram para baixo, o restante tudo lá em cima. Então a gente deixa tudo lá em cima, porque para o espectador vai ser mais fácil ele acompanhar. Os olhos dele vai estar direcionado a uma única parte do vídeo, e assim que acabar todos aqueles textos, aí ele volta a olhar para baixo e continua a legenda normal. E a gente vai deixar a nossa legenda no alinhamento inferior, ou seja, sem tags, sempre que não houver essas exceções que eu falei aqui em cima, e se houver texto em cima e embaixo, e ele for sobrepor de qualquer jeito, aí a gente sempre vai sobrepor a parte de baixo. Uma coisa importante que vocês devem saber é que aqui eu estou no Player MPV. O Player MPV, ele mostra pra gente o alinhamento das legendas. Então, se a legenda vai ficar pra cima, ele mostra a nossa legenda lá em cima na tela. Se a gente tivesse em qualquer dos outros 3 players, igual eu vou trocar aqui agora, Welcome to firing. a nossa legenda final ainda vai continuar lá pra cima, mas no player ela vai continuar na parte de baixo. Então no player do Direct Show, do VLC e do MPC, a gente sempre vai ver a legenda aqui na parte de baixo, mas o arquivo final, se ela estiver com a tag, ela vai ficar lá para cima normal. Então se vocês querem ver o alinhamento do jeito que a legenda vai ficar, troquem o player de vocês para o MPV. Eu voltei aqui para o meu player MPV e agora eu vou mostrar umas outras funcionalidades que não são tão comuns de serem usadas, mas elas existem, então eu vou passar para vocês. Uma delas é o negrito. Então a gente vai deixar aqui em negrito ou parte dela em negrito, do jeito que a gente colocar. Aí nós temos também o sublinhado, que a gente também pode deixar nossa legenda sublinhada. Temos aqui também a cor, que a gente pode trocar a cor da nossa legenda. E ele vai ficar com uma tag aqui. Lembrando que as tags, elas nunca interferem nos caracteres por segundo, só o texto mesmo. Então, tudo que tiver de texto em tag, ele não vai entrar, tanto tags assim ou tags de alinhamento. Temos aqui também a opção de mudar a fonte.
Essa opção de mudar a fonte, ela também só vai mudar no seu player MPV. Lá nos outros players, ela vai ficar com a tag e vai mudar no arquivo final, mas não no próprio Subtitle Edit, a não ser que você esteja aqui no player MPV igual eu. E aqui mais uma colinha para vocês. Quando que a gente vai usar negrito, sublinhado, a cor ou a fonte? Raramente vai ser preciso usar e só vai usar quando o cliente pedir. E quando ele pedir, você tem que perguntar como ele quer que seja usado. Depois que a gente colocou todo esse monte de formatação, eu vou ensinar vocês como remover várias delas de uma vez. Então você pode selecionar uma quantidade de linhas ou selecionar a sua legenda inteira, clicar com o botão direito aqui na caixa de legendas e vir aqui em remover formatação. Aqui você vai poder escolher remover negrito, o itálico, o sublinhado, a cor, o nome da fonte, um alinhamento ou remover todas as formatações. Então se eu colocar aqui remover todas as formatações, percebam que saiu tudo. Saiu alinhamento, saiu itálico, saiu cor, nome da fonte e tudo mais. Uma outra coisa interessante também é quando a gente precisa escrever nossa legenda em maiúsculo, mas ela está em caixa normal. Ou vice-versa. Como que a gente faz? A gente vai clicar com o botão direito na nossa linha ou num grupo de linha selecionado. Vai vir aqui em alterar maiúscula das linhas selecionadas. Quando a gente clica aqui, a gente tem algumas opções. Então a gente pode colocar o texto selecionado. A gente pode colocar maiúsculas normais. Então a primeira letra de cada frase em maiúsculo. Aí você pode selecionar aqui as opções de corrigir maiúsculas de nomes, que é do arquivo de nomes que ele vai estar salvo lá na sua pasta, ou alterar somente as linhas em maiúsculo. Então, se tiver algumas linhas em maiúsculo e você quiser que ela fique na caixa normal, é só ativar essa opção. Você também pode corrigir somente a maiúscula de nomes, levando em consideração o arquivo de nomes. Você pode colocar todas em maiúscula ou todas em minúscula. Por exemplo, aqui a minha já está em caixa normal. Se eu colocar aqui todas maiúsculas, ele mudou para cá. Se eu voltar lá e colocar aqui para corrigir as maiúsculas normais, ele vai abrir essa janelinha. Se ele encontrar algum nome, ele vai mostrar para você selecionar se está certo ou não. E é só dar um OK. No caso aqui, o nome da empresa, ele não reconheceu, obviamente. Então é só corrigir depois. Outras duas funções que ele tem, que eu vou mostrar para vocês, e não são muito usuais, é o efeito de máquina de escrever e o de karaokê. Então como que a gente faz? Se a gente clicar aqui com o botão direito, temos o efeito máquina de escrever. Aqui nesse efeito, temos a duração total da nossa linha, então 2 segundos e 367 milissegundos, e a gente vai definir o delay final em segundos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1 segundo, ele vai fazer o efeito da máquina de escrever na legenda toda, menos nesse 1 segundo final. Então aqui eu vou clicar em OK para vocês verem como vai ficar. Percebam que ele divide nossa legenda em várias outras legendas para dar esse efeito. Então eu vou reproduzir aqui só para vocês verem como fica. He's been with Accenture for more than 20. Viram que ele fica parecendo uma máquina de escrever mesmo, colocando cada letra em uma legenda. E ele deixou esse 1 segundo final com a nossa legenda intacta, que foi o tempo de delay que a gente colocou lá. E vou voltar aqui e vou fazer a mesma coisa agora com o efeito karaokê. O efeito karaokê, ele dá uma opção de cor para você colocar. Também aparece total de segundos e o delay funciona do mesmo jeito. Se eu colocar 1 segundo, o último segundo ele vai ficar intacto e o efeito de karaokê vai ficar antes desse 1 segundo final. Então vou dar aqui um OK para vocês verem como vai ficar. Percebam que ele colocou uma tag de cor e fez algo semelhante com o efeito da máquina de escrever, dividindo a nossa frase em várias linhas. Vou reproduzir aqui para vocês verem como fica. He's been with Accenture for more than 20. Viram só? O nosso último segundo ficou intacto e antes disso ele colocou o efeito da máquina de escrever. Algumas outras ferramentas rapidinhas que eu não falei nos vídeos anteriores é aqui na aba de editar, que nós temos o localizar, que é o popular Ctrl F. Então a gente vai poder colocar o texto aqui e localizar a nossa legenda inteira. A gente pode selecionar aqui a opção normal, que vai pesquisar normal, caso sensitivo, então tudo que é maiúsculo ele tem que estar em maiúscula, ou expressão regular. Também temos localizar próximo, então se a gente colocou um termo e são vários termos aqui na nossa legenda, é só a gente apertar o F3 ou vir aqui em localizar próximo, que ele vai sempre pular para o próximo. Temos aqui o substituir, então a gente pode localizar um texto e substituir por outro. Aí a gente também tem as mesmas opções aqui, substituir e substituir tudo. Também temos a ir para a legenda número. Aí é só a gente colocar um número da nossa legenda, por exemplo, se eu quero ir para a legenda número 20, eu coloco 20 aqui e dou um OK, ele já vai diretamente para o número 20. Vamos supor que eu tenha selecionado algumas linhas, aí eu posso vir aqui editar, modificar seleção e selecionar linhas que contêm tal frase, que inicia com tal frase, que termina com alguma coisa e etc. Aí você pode colocar aqui nas opções fazer nova seleção, adicionar a seleção atual, remover da seleção atual, cruzar com a seleção atual e etc. Aí você só aplica, dá um OK e ele vai selecionar as linhas que você configurou aqui. Então foi isso. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para um vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.